Hoje a gente vai falar sobre fração. Mas para entender o que é uma fração, primeiro a gente precisa entender o que é um inteiro. Ora, o inteiro, como o nome diz, é a coisa toda, né? Então quando eu digo assim, que eu joguei uma pedra no rio, o que eu estou dizendo com isso? Ora, que eu joguei a pedra inteira, eu não joguei uma parte da pedra no rio, eu joguei a pedra toda. Agora, se eu digo que eu comi uma pizza, aí a situação muda, né? Então, normalmente, quando a gente fala que eu comi uma pizza, eu estou dizendo que eu comi uma parte da pizza, e não a pizza toda. A fração é justamente isso. É sempre quando a gente tem uma parte de um inteiro. E como é que a fração aparece para a gente? Como é que ela se apresenta? Normalmente, a fração aparece com dois números, um em cima e outro embaixo, separados por uma barra. O número de cima a gente chama de numerador. E o número de baixo a gente chama de denominador. E cada um desses números nos diz uma coisa. O denominador, que é esse número de baixo, ele nos diz em quantos pedaços a gente separou o inteiro. E o numerador diz quantos desses pedaços nós vamos usar. Então, por exemplo, se eu tenho 1/4 de uma pizza, como é que isso ficaria? Eu tenho aqui a minha pizza e a gente vai separar essa pizza em 4 pedaços, que é o denominador. Vai ficar mais ou menos assim. Desses 4 pedaços, eu vou pintar 1. É esse o pedaço que a gente vai usar dessa pizza. O que significa isso? Que eu dividi a minha pizza, ou o que quer que seja, em 8 pedaços, e desses 8 pedaços eu estou usando 3. Vamos desenhar. 3/8. O que é uma metade? A gente tem aqui a nossa pizza toda, e a metade é quando a gente divide uma coisa em 2 pedaços iguais, e desses pedaços a gente pega um deles. A fração quer dizer o quê? A metade. Se eu quero um inteiro de uma coisa, eu vou ter a pizza, eu posso separar ela em quantos pedaços eu quiser, por exemplo, na metade ou então em 4 pedaços. E se eu quero a pizza toda, eu vou usar todos os 4 pedaços. A fração que representa o inteiro nessa parte é 4/4. Se eu não separar minha pizza, eu só tenho um pedaço, que é a pizza toda, então meu denominador é 1, e o meu numerador é esse pedaço, que é a pizza toda. Então, a fração é 1/1. E ele comeu 4 desses 6 pedaços. Então, vamos pintar 4 pedaços aqui do bolo. Vai ser 4 de 6. Lembrando que sempre o denominador é o total de pedaços e o numerador é quantos desses pedaços eu estou usando. Aqui, 1/4 é o que ele comeu. E qual é a fração que representa o que sobrou? Ora, são os pedaços que eu não pintei. Então, 1, 2, 3. 3/4 é o que sobrou. Então tem que prestar muita atenção no que ele está pedindo na questão. Ele não está pedindo o que ele comeu, ele está pedindo o que sobrou. Então a resposta é 3/4 e não 1/4. Se a gente juntar o que ele comeu com o que ele sobrou, a gente vai ter o nosso inteiro, que é a torta toda, 4/4. Se ela comeu 3 e sobraram 5, então ao todo são quantos pedaços? São 3 mais 5. Então são 8 pedaços. Confundir com 3/5. 3/5 não é a fração que a gente quer, porque 5 é o que sobrou, e não o total de pedaços. O denominador sempre tem que ser o total de pedaços da minha barra de chocolate, ou da minha pizza, ou o que quer que seja. E a fração que sobrou seria 5/8. Vamos entender o que não é fração. Dê uma olhada nessas duas figuras que eu desenhei aqui. As duas são exatamente iguais. Qual é a fração que representa essa primeira figura? Ora, se a gente fosse pensar do jeito que a gente estava pensando até agora, a gente teria que contar o total de pedaços. Qual é o total de pedaços? 1, 2, 3, 4.
e desses quatro pedaços eu estou pintando um deles. Então essa fração seria 1/4. E essa segunda aqui? Olha, o total de pedaços não mudou. Ainda é 1, 2, 3, 4. E desses 4 eu estou pintando também 1. Então aqui também seria 1/4. Mas tem algo muito errado nessas figuras, não é? Se eu falar que eu comi 1/4 e apontar para essa pizza, parece que eu comi muito menos do que se eu falar que eu comi 1/4 e apontar para essa pizza. Então, as quantidades de pizza são diferentes, apesar da fração ser igual. E o motivo disso é que, na verdade, isso aqui não pode ser escrito em forma de fração. Para ser fração, todos os pedaços da minha pizza têm que ser do mesmo tamanho. Então, se eu quiser realmente desenhar 1/4, eu vou ter que dividir esse pedaço, eu vou ter que dividir essa pizza igualmente. Então, na fração, a divisão sempre é justa. Toda vez que a gente divide alguma coisa, tem que ser em pedaços iguais. Se você vê uma figura em que um pedaço é maior do que o outro ou menor do que o outro, a gente não pode escrever isso em forma de fração. A pizza toda é o nosso único pedaço que a gente tem, porque a gente não dividiu ela. Então é o maior que pode ser. Mas agora, se a gente dividir em dois pedaços iguais, a gente vai ter cada pedaço sendo a metade da pizza. Já diminuiu o tamanho do pedaço. Se eu dividir em 4 partes iguais, agora cada pedaço é a metade da metade da pizza. Então, quanto mais a gente vai dividindo, agora eu vou dividir em 8 pedaços iguais, em 16 pedaços iguais. Olha o tamanho do pedaço agora. Agora eu vou dividir... Ih, saiu um pouquinho errado aqui. Mas você vai ver que todos esses pedaços têm que ter o mesmo tamanho. Esse aqui está um pouquinho maior porque eu desenhei errado, mas todos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, e quanto mais a gente divide a nossa pizza, menor eles vão ficando. E o contrário também, quanto menos a gente divide, maior vai ficar o nosso pedaço. Quem vai comer mais? Quem comeu 1/3 ou quem comeu 1/4 da pizza? Quanto mais a gente divide uma coisa, menor vai ser o tamanho do pedaço. Então, em qual dessas frações eu dividi a minha pizza em mais pedaços? A gente vê o total de pedaços pelo denominador. Então, nessa primeira fração eu dividi a minha pizza em 3. E nessa fração eu dividi a minha pizza em 4. Você pode ver que, por exemplo, nessa primeira pizza, cada pedaço é maior do que nessa segunda pizza, porque o denominador dessa fração é maior. Então, quanto mais pedaços eu tenho nessa fração, ou seja, quanto maior for o meu denominador, menor vai ser o tamanho do pedaço. Então, 1/3 é maior do que 1/4, porque o tamanho desse pedaço é maior do que o tamanho desse pedaço aqui.